Boa noite, ouvintes da Rádio Cultura Online Brasil. Boa noite, ouvintes da Rádio Internacional Lusófona. No ar, mais um programa A República com L'Oréal Rocha. O tema do nosso programa de hoje é a inauguração. Nós vamos falar sobre a inauguração da nova sede da maçonaria em Brasília, no início da redemocratização brasileira, e na missão, nos planos que estavam envolvidos na inauguração daquela sede, com a revitalização política e o futuro da maçonaria dentro da política no Brasil. Para tanto, nós vamos nos basear na obra de um maçom, que é o José Castellani, um maçom muito sério, inclusivamente, por sinal. A obra dele chama-se História do Grande Oriente no Brasil, a maçonaria na história do Brasil. Mas antes de falar sobre a obra do Castellani, eu quero tecer algumas considerações. O governo de Jair Bolsonaro é consabidamente uma junta maçônica militar, aliás, publicitada por indivíduos da sua própria equipe. O auto-intitulado segundo governo de Jair Bolsonaro, Olavo de Carvalho, declarou publicamente em revistas que é o segundo governo deste governo, e tem feito postagens, no mínimo, curiosas. Em várias dessas postagens, ele afirmou categoricamente que o presidente da República e o vice-presidente da República são maçons. O assunto caiu em água de bacalhau, como sempre no Brasil, não é? Esta semana, quando o presidente da República está em viagem oficial para os Estados Unidos, na casa do embaixador brasileiro, fotografado, divulgado, publicitado, o ministro da Fazenda, Paulo Guedes, disse abertamente, primeiro, cumprimentou Olavo de Carvalho como um revolucionário, como aquele que fez a revolução no Brasil, e disse abertamente que este governo é um governo revolucionário. Pois muito bem. Augusto de Franco, cientista político Augusto de Franco, tem feito uma contabilidade da quantidade de militares que assumiram o país. Segundo as contas de Augusto de Franco, no primeiro escalão, o Brasil já tem mais de 120 militares colocados dentro do governo federal brasileiro. Bem, nós estamos diante de um golpe feito usando as eleições. Evidentemente não foi um golpe como o de 64, mas com toda certeza foi um golpe muito pior do que o de 1964. Os absurdos que têm sido declarados claramente à luz do dia dentro do Brasil ultrapassam a seriedade de qualquer coisa. O Grande Oriente do Brasil, na sessão do Rio de Janeiro, soltou um decreto, o decreto 171, ao qual eu dei publicidade, que a maçonaria, neste ano de 2019, vai adotar, dado a nova, considerando a configuração do governo atual. Então, o decreto torna-se mais do que esdrúxulo, a partir do momento que há um considerando, o segundo considerando, que diz, considerando a estrutura do governo atual. Mas o que a estrutura do governo atual tem a ver com a maçonaria? A ponto de ter um considerando deste nível, não é? Então, considerando o governo atual, a maçonaria passa a adotar o lema do governo federal. Essas e outras declarações do gênero podem parecer ao público leigo declarações não somente ingênuas, mas, sobretudo, declarações conservadoras, né? Declarações muito fantásticas. Não. É que o Brasil vem sendo adestrado há muitas décadas
E ressalvo, não foi o PT que adestrou. O Brasil, desde 1822, é comandado por uma junta maçônica militar. Desde 1822. As Forças Armadas brasileiras já têm uma atuação como um partido político sem ser oficialmente um partido político que disputa eleição. Não é? Há estudos acadêmicos em relação a isso. O problema é que essas coisas não são citadas, não vêm a público fazer parte do rol do conhecimento da população brasileira. Né? Mas, voltando aqui, qual é o problema de um governo maçônico, declaradamente maçônico? Ora, vamos lá. Eu também já tenho feito programas de rádio, artigos e posts sobre isso. A maçonaria, quando é criada em 1717, portanto no século XVIII, ela nasce com 3 objetivos. A deposição de todas as casas reais cristãs da Europa, a destruição da Igreja Católica Romana e a implantação da República Maçônica Universal. Pois muito bem, esses 3 objetivos foram plenamente alcançados. Isso é visível historicamente, não é? É um fato histórico, não é só visível, é um fato histórico. O Estado é laico, o mundo é comandado por uma junta invisível de senhores e de poderes que interferem nas constituições, nas empresas, nas políticas. No caso do Brasil, por exemplo, o Congresso Nacional é simplesmente um bando de lobistas que atuam a favor de corporações contra os interesses nacionais. De vez em quando eles votam uma pauta a favor da população brasileira para não dar muito nas vistas. Bem, então quando a maçonaria surge no século XVIII com esses 3 objetivos, qual é a importância desses 3 objetivos? Ora, esses 3 objetivos são simplesmente os objetivos que são para ser destruídos, são simplesmente as colunas que sustentam a cultura ocidental e cristã. Eu distingo cultura ocidental e cristã, porque a cultura que nós chamamos de ocidental, ela é o resultado da filosofia grega, da ordem do direito romano e da Igreja Católica, não é? Ortodoxa, latina e bizantina. Bem, o que nós temos aqui? Então, quando a maçonaria se propõe a destruir os pilares da cultura ocidental e fala que o fará isso para criar um novo mundo, a afirmação é gravíssima, a missão é gravíssima. E nós podemos ver exatamente isso. A filosofia grega foi destruída, a ordem e o direito romano estão sendo destruídos a olhos vistos, não é? E a Igreja Católica foi completamente conspurcada, não é? Portanto, as casas monárquicas foram derrubadas. E essa monarquia que assumiu a Europa, ou que voltou ao trono depois da Segunda Guerra Mundial, é uma monarquia fake, né? Ela não tem nenhuma ligação com aquela ideia de monarquia que existia no século XIX. Entendido parte desse cenário, vamos a uma outra questão. José Cabral, na obra dele Sociedades Secretas, o português José Cabral, que é autor em Portugal, no início do século XX, de um decreto proibindo sociedades secretas, José Cabral coloca, logo na introdução da sua obra, ele faz a seguinte colocação: o episódio do combate às sociedades secretas impõe uma responsabilidade. Aqui eu abro um parênteses: a Igreja Católica tem 20 bulas papais condenando a maçonaria. Nenhuma dessas bulas foi revogada. Repito,
A missão universal da maçonaria, desde o século XVIII, é destruir a cultura ocidental e cristã. Ora, nós somos ocidentais ou não somos ocidentais? Então, a missão foi concretizada. E é preciso destruir a cultura ocidental e cristã para se construir uma outra cultura e um governo mundial chamado República Maçônica Universal. Esse governo já está desenhado e em franca atuação. Ele não é uma utopia, ele é um fato, é uma realidade. Mas, voltando, o Cabral coloca, portanto, que o combate às sociedades secretas é uma imposição para quem acha, para todo intelectual e pessoa de bem, que entende a gravidade da questão. Né? Ora, qual é o problema de uma sociedade secreta falar que vai interferir diretamente na política de um país? Então ele coloca que há que se acentuar, não é, apenas como suprema justificação da lei, que a atuação das sociedades secretas é incompatível, por definição, com o conceito de Estado, seja qual for a sua organização. A atuação de uma sociedade secreta é a negação pura e simples da estrutura atual do Estado, seja ele português, seja ele americano, seja ele brasileiro. Então, evidentemente que os Estados brasileiros, portugueses, europeus, empurrando com a barriga esse problema, né, não tendo condições de enfrentá-lo. A maçonaria é uma associação secreta e discreta de caráter internacionalista. Embora existam diferentes maçonarias, essas diferenças são meramente superficiais. A missão e o plano de atuação deles é a implantação da República Maçônica Universal. Então, quem estuda verdadeiramente a maçonaria, verdadeiramente, não é? Verifica isso com clareza que o José Cabral colocou. Quer dizer, a existência e a justificação da atuação de sociedades secretas dentro das políticas dos Estados é incompatível, por definição, com o conceito de Estado. De modo que, quando uma sociedade secreta, que negou a vida inteira parte dela, e os historiadores brasileiros ajudaram a criar esta capa de ilusão, sobretudo Sérgio Buarque de Holanda e Caio Prado Júnior, são os grandes responsáveis por dizer que a maçonaria, a presença da maçonaria na história brasileira não é tão poderosa assim. Claro que é poderosa. É poderosa, é secreta, é discreta e é contínua. E essa sociedade secreta, ao longo da história brasileira, nunca poderia ter tido o alcance que ela teve, se não tivesse, evidentemente, um apoio de força reconhecida pelo Estado, que no caso é a força militar. Evidentemente que nem o Império, nem a República teriam se sustentado sem o apoio militar, sustentando determinadas coisas. Basta nós termos uma ideia da história do Brasil para se verificar que a história do Brasil é uma sequência de golpes. São grupos que brigam entre eles, ligados às sociedades secretas, e o poder militar, não estou aqui me referindo às Forças Armadas, como a todos os membros das Forças Armadas. Estou me referindo ao fato de que há membros das Forças Armadas e que as Forças Armadas apoiam, sim, ditaduras dentro do Brasil.
e governos ligados a sociedades secretas. Ora, o próprio Museu do Grande Oriente do Distrito Federal mostra, tem uma galeria dos presidentes maçons. Portanto, é público e notório, não é, que o Brasil, de mais da metade dos presidentes brasileiros, foram todos maçons. E os que não foram maçons são presidentes que seguiram a mesma agenda que vem sendo implementada desde 1822. Portanto, a história do Brasil é uma fraude sob todos os aspectos. Não é? O que nos interessa aqui é, portanto, entender que, ao contrário do que foi divulgado, massivamente divulgado, este governo que assumiu agora é um governo revolucionário, sim, que está usando de pautas teoricamente tradicionais e conservadoras para dar a impressão daquilo que ele nunca foi. Esse governo foi colocado exatamente para destruir tudo que existe de conservadorismo e de tradição verdadeira dentro do Brasil. Ora, mas voltando aqui, eu vou ler mesmo, a declaração que o grão-mestre Assis Ribeiro, grão-mestre-geral, fez, que abre o livro História do Grande Oriente do Brasil, fez sobre a maçonaria e esta nova sede que a maçonaria criou em Brasília, logo no início da redemocratização do Brasil. Portanto, nos idos da década de 80, 90. Isso pode ser que passe à população desapercebido. Qual é a razão da maçonaria construir uma sede imensa no Distrito Federal? Muito bem, o grão-mestre explica. Eu vou ler, abro aspas, uma explicação necessária. Nosso governo preocupou-se fundamentalmente em consolidar a imagem institucional do Grande Oriente do Brasil, como tronco histórico da maçonaria brasileira, já com mais de 170 anos de existência, tendo por justiça o direito incontestável de reivindicar para si a realização dos fatos políticos que deram notoriedade à sublime abolição da escravatura, à proclamação da República, para se restringir aos mais memoráveis, tantas vezes indevidamente usados como bandeira por grupos dissidentes de curta ou nenhuma história. Esta preocupação traduziu-se em duas vertentes operacionais. Uma, para a consolidação orgânica da federação, cujo símbolo principal é um governo central instalado na capital da República sob o malhete de um único grão-mestre, eleito pelo povo maçônico e que pode falar em seu nome, dando unidade nacional à ordem e legitimidade às suas manifestações. Para abrigar o governo nacional de uma organização cuja história, quase bissecular, se confunde com a história do Brasil independente, era necessário construir em si instalações condignas. Fez-se, por isso, o Palácio Maçônico de Brasília, não como um monumento de ostentação, mas como um marco testemunhal da força e da importância do Grande Oriente do Brasil. Nessa mesma linha, ampliamos as possibilidades de integração aos nossos quadros de maçons e de lojas dissidentes, sem qualquer espírito proselitista, o que veementemente condenamos. Mas, para efetivar os anseios do Grande Oriente do Brasil pela unidade da maçonaria brasileira, sem trair nossas tradições históricas,
nem vulnerar nosso relacionamento com a maçonaria universal. Aí ele abre um parêntese e coloca: ver apêndice número 20. Fecha parênteses. A segunda vertente, contida em planejamento preliminar do projeto Retomada, destina-se a reinserir o Grande Oriente do Brasil no processo histórico brasileiro, situando-o como ator categorizado nos fatos fundamentais da vida nacional, como fora dos tempos de sua origem. Desnecessário é dizer que tal tarefa é muito mais difícil e demorada que a construção física de um palácio. Implica inicialmente numa requalificação dos quadros da instituição. Muito se avançou nessa linha e já se colhem os primeiros frutos dessa nova postura brasileira, que o Grande Oriente do Brasil, ante aos desafios da realidade contemporânea. Criou-se uma loja de pesquisas do Grande Oriente do Brasil, diretamente vinculada ao poder central, para aglutinar irmãos de todo o Brasil que se dedicam às pesquisas maçônicas. Criou-se um núcleo de inteligência para o assessoramento superior do poder central nas questões político-econômico-sociais, onde a maçonaria precise atuar. Integrou-se um jornal oficioso, o Esquadro, para formar opiniões dentre as autoridades mais representativas do mundo profano, sob a inspiração da maçonaria. Estreitaram-se laços de relacionamento entre o poder maçônico e o poder profano, com intercâmbio de visitas entre membros do poder central, do Grande Oriente do Brasil e dos poderes constituídos da República, e outras ações da espécie. Muito mais, porém, há a ser feito, e estamos convictos de que se fará sob novo governo recém-eleito, para dirimir nossa sublime instituição, sob o comando do eminente irmão Francisco Murilo Pinto. Não poderíamos, entretanto, deixar de inaugurar o projeto. Ele abre um parênteses e fala apêndice número 21, fecha parênteses, editorial do Grande Oriente do Brasil, que decretamos no contexto do projeto Retomada para gerar informações culturais e científicas necessárias à formação maçônica dos irmãos da obediência. Para viabilizar esse projeto, começamos a equipar a gráfica do Grande Oriente do Brasil da maquinaria indispensável à editoração de livros, composição, impressão, etc., sendo este inteiramente composto e impresso em nossas oficinas, tendo recebido de seu ilustre autor o comentário seguinte: com 32 livros já publicados, posso afirmar que este é o que está com melhor impressão. Nada mais adequado para inaugurarmos o projeto que a edição da História do Grande Oriente do Brasil, obra que solicitamos ao ilustre historiador maçônico irmão José Castellani, primeiro venerável mestre inspirador e um dos fundadores da Loja de Pesquisas Maçônicas do Grande Oriente do Brasil, que, recebendo a missão, a cumpriu com desvelo e competência, dando lume à presente obra, sem reservar direitos autorais para si, nem gerar qualquer despesa para a sublime instituição. Agora temos uma história do Grande Oriente do Brasil honesta, isenta, elaborada à luz de documentos, por um irmão com formação historiológica. Registramos o profundo agradecimento do Grande Oriente do Brasil ao irmão José Castellani pelo brilhante trabalho realizado. Isto posto, honra-nos, ao final do mandato, entregarmos aos irmãos da obediência a primeira obra do que esperamos venha a ser a Biblioteca de Maçonaria do Grande Oriente do Brasil. Digne-se o Supremo Arquiteto do Universo a nos iluminar a todos.
termina a introdução e assina Jair Assis Ribeiro, grão-mestre geral. Esta obra do Castellani tem por volta de, deixa eu ver aqui, quase 400 páginas. Pois muito bem. A partir, não é, da página 337, capítulo 14, começa a explicação das razões da construção do Palácio Maçônico em Brasília. O título chama-se Inauguração da nova sede, Reativação cultural, Revitalização política e o futuro, 1991-1992. Pois muito bem, quando nós vamos ver o prédio do Palácio Maçônico, ele está absolutamente enquadrado com o tipo de arquitetura de Brasília. Mas voltando aqui à questão, quer dizer, por que a obra de um historiador, José Castellani é um muito bom historiador, é um excelente historiador maçônico, é um homem muito sério, hein? Eu recomendo a obra do Castellani, não é? Realmente é um indivíduo sério, que tem uma pesquisa interessante, cita fontes, não é? Mas é maçom. E evidentemente que nós temos que entender o que significa ser um historiador maçom. Né? E evidentemente, ao traçar qualquer estudo comparativo, tem que pegar aquela obra e compará-la com outras obras. Então, dentre os historiadores maçônicos brasileiros, o Castellani é de fato uma grande referência. Mas veja, essa explicação do grão-mestre geral Jair Assis Ribeiro, que abre o livro do Castellani, que é a obra que vai inaugurar este projeto, que é o projeto Retomada, o grão-mestre fala claramente que a maçonaria, a partir da redemocratização brasileira, tem dois objetivos: reorganizar-se, inclusivamente as suas dissidências, não abrindo mão do compromisso com a implantação da República Maçônica Universal, certo? E mais, esta reorganização é uma reorganização geral, né? E que vai ultrapassar a organização meramente arquitetônica. Não se trata de um retoque, trata-se de um projeto amplo que vai entrar pela política, pela sociedade, pela cultura e mais. Eles têm, dentre esses braços do projeto, não é? Vão criar um núcleo de inteligência, colocando a maçonaria em contato direto com o poder profano. O que é o poder profano? É o Estado. Governadores, prefeitos, senadores, deputados, juízes, etc, etc, etc. Quem nunca se deu ao trabalho, embora eu já tenha publicado no meu Facebook pessoal, a quantidade de pronunciamentos maçônicos, de decretos favorecendo a maçonaria, dentro do Congresso Nacional e dentro das Assembleias Legislativas Estaduais e das câmaras municipais brasileiras, é algo verdadeiramente impressionante. Eles, inclusivamente, têm uma agenda de celebração maçônica coordenada em todo o território nacional. O Dia do Maçom é celebrado, por exemplo, dentro dos congressos, das assembleias e das câmaras. Então,
existe um movimento que vem sendo tecido dentro do Brasil há muito tempo. Agora, esta explicação necessária que é feito, então, essa vertente que vai consolidar o Grande Oriente como um grande governo nacional, que vai reorganizar a história do Brasil. O grão-mestre fala claramente que a história do Brasil independente, portanto, 1822, confunde-se com a história da maçonaria. Ele foi absolutamente correto e verdadeiro ao falar isso, coisa que é negada pelos historiadores. Graças à linha historiográfica falsa, criada por Sérgio Buarque de Holanda e por Caio Prado Júnior. Eu tenho um artigo no Medium onde eu mostrei quais foram os historiadores brasileiros que trataram a maçonaria, os principais, evidentemente, e as correntes historiográficas que foram criadas dentro do Brasil a partir disso. Tá? Os dois indivíduos responsáveis por escamotear, ocultar, mentir sobre a presença e a atuação política da maçonaria na história política brasileira tem nome: Sr. Sérgio Buarque de Holanda e Caio Prado Júnior. Tá? Então, criou-se uma tradição historiográfica de dizer que a maçonaria existe dentro do Brasil, mas ela é inofensiva, ela é pequena, né? Que é uma sociedade que não faz mal nenhum, não é? Que não tem problema nenhum. Evidentemente não faz mal nenhum e não tem problema nenhum, abertamente. É uma sociedade de fraternidade, de outras coisas. Entretanto, essa sociedade, desde o século XVIII, fundou-se e mantém até hoje os seus pilares, né, para implantar a República Maçônica Universal. Bom, o que é a República Maçônica Universal sob um governo mundial? Então nós estamos falando do que especificamente? É preciso ter um pouco de seriedade, realmente, e de profundidade mínima para tratar do tema com alguma seriedade. É interessante que a falsa direita brasileira, que foi elevada ao poder exatamente para destruir toda a ideia de tradição, de religiosidade, de cristianismo que existe, não é? Essa falsa direita adere abertamente à maçonaria. Aliás, como eu disse e repito, o próprio segundo governo declarado, Jair Bolsonaro, o filósofo da Virgínia com quem ele se encontrou agora nos Estados Unidos, disse que o presidente da República e o vice-presidente da República são maçons. Aliás, essa viagem que foi feita agora é um escárnio e é um deboche, porque abertamente o presidente da República, maçom, foi encontrar-se com Steve Bannon, foi banido do governo dos Estados Unidos pelo presidente americano, por ser um indivíduo que representa a antítese de qualquer proposta séria para o governo americano. Entretanto, este homem declarou, Steve Bannon, de própria voz em programas, e eu já soltei também os links do mosteiro na Itália, onde ele está afiliado de onde ele faz parte, montou o seu grande cérebro de operação. O projeto desse homem visa fundir duas vertentes ideológicas: comunismo, portanto a esquerda, e a direita. Mas qual direita? Então o projeto de Steve Bannon, o chamado nacionalismo que está sendo reavivado no mundo inteiro, é simplesmente a fusão da esquerda com a direita. Eu também já fiz programas de rádio, Conselheiro Acácio, posts e artigos sobre isso. O que é a proposta da fusão da esquerda com a direita? É simplesmente a proposta
da chamada nova esquerda ou terceira esquerda. Esta nova esquerda ou terceira esquerda, que está ligada a um governo mundial, ela vai fundir exatamente o comunismo com o cristianismo. É isso que está em pauta. Portanto, é no mínimo curioso. É um assinte diplomático que foi feito por este governo desse Messias fabricado pela junta militar maçônica. Este homem foi aos Estados Unidos, usou a embaixada brasileira, porque tem poder para isso, encontrou-se com um homem que é execrado pelo governo americano, Steve Bannon, que representa simplesmente o polo do pensamento internacional, que vai fundir o cristianismo. É preciso entender que cristianismo é esse, com o comunismo. Bem, a proposta da fusão do cristianismo com o comunismo é exatamente a proposta da teologia da libertação, não é? É a proposta russa. Então, nós estamos lidando com um governo que diz que é cristão, mas qual é o tipo de cristianismo que ele professa? E diz que está a favor da pátria e da família. De qual pátria ele está falando? De qual família ele está falando? Que esses conceitos são conceitos pastosos. Entretanto, no frigir dos ovos, os passos que estão sendo dados são gravíssimos. E, evidentemente, essa gente já fala abertamente que eles são revolucionários, sim, e que este é um governo revolucionário, como bem alardeou, em alto e bom som, o senhor Paulo Guedes, ministro da Fazenda, que cumprimentou, inclusivamente, o revolucionário Olavo de Carvalho como mentor da Revolução. Então, aquilo que durante um tempo foi tido como uma grande façanha, devagar, vai, de fato, mostrando uma determinada parcela. Mas entre os dois maçons, o presidente da República e o vice-presidente da República, existe claramente uma cisão, não é? Aliás, o vice-presidente da República ironizou claramente as obras do segundo governo de Jair Bolsonaro. Então há uma briga interna dentro deste governo, que é uma junta maçônica militar. Isso também é uma constante ao longo da história brasileira. Os revolucionários assumem o poder e, uma vez que eles assumem, eles começam a brigar entre si. Isso é clássico, né? Não está acontecendo nada novo no reino da Dinamarca. Mas voltando aqui à questão. Então veja, no início da redemocratização brasileira, o Grande Oriente do Brasil resolve criar um palácio, hein? Não é uma sede. O Grande Oriente cria um palácio em Brasília para consolidar a imagem institucional da maçonaria. Cria um núcleo de inteligência para aonde a maçonaria tem que e precisa atuar. E dentre as ações desse núcleo de inteligência foi criado o Esquadro, um jornal oficioso, exatamente para que esse jornal ajudasse a influenciar e a formar opiniões das autoridades mais representativas do mundo profano. Quem são essas autoridades representativas do mundo profano? Juízes, senadores, deputados, presidente da República, ministro, papapá. Então veja, nós estamos aqui com uma obra de algumas décadas atrás. E essa obra é pública, não é? E é interessante que, evidentemente, essa obra
a gravidade do que foi colocado aqui não tenha sido abordado, não é? Até os dias de hoje. Então nós temos claramente um grão-mestre dizendo que o Brasil independente é uma construção maçônica, a maçonaria sempre atuou, e agora, exatamente agora, pós-governo militar, eles têm um projeto de levar a maçonaria definitivamente para dentro do Estado. Pois muito bem, senhores e senhoras, este governo do Jair Bolsonaro, dado o que está colocado na obra do Castellani, com as declarações recentes que vem dando, comprova que está completamente enquadrado dentro desse projeto. Não é? E, evidentemente, quando nós vamos ler o apêndice 14, inauguração da nova sede, reativação cultural, revitalização política e o futuro da maçonaria e do Brasil, né? Ele fala inclusivamente, vou ler um pedaço aqui. O Grande Oriente do Brasil, com esse projeto, buscava influir nas grandes decisões nacionais, fugindo, todavia, dos famosos manifestos com ampla publicação, paga, nos jornais, e que, mais do que o pensamento da maçonaria nacional, refletem a ânsia de autopromoção de alguns dirigentes maçônicos. Então, o Grande Oriente do Brasil tem uma proposta clara de entrar pesado, tomar conta definitiva do Estado brasileiro. Evidentemente é o que se deduz, né, fazendo interpretação de texto diante dos planos. Então os planos estão não só falados, bem como eles estão assinados pelo grão-mestre do Grande Oriente do Brasil. A pergunta que nós devemos nos fazer é: por que razão nós devemos duvidar do grão-mestre? Não há nenhuma razão para isso. Nós devemos, pelo contrário, acreditar na missão que a maçonaria assume, porque o grão-mestre assim disse que seria. E o senador eleito, Olímpio, eu também fiz programa sobre isso, um conselheiro Acácio, assim que eleito, numa comemoração, ele agradeceu a vitória dele ao Gadu, que é o deus maçônico. É preciso se frisar que o deus maçônico não é o deus cristão. E é preciso frisar que a fraternidade, a tão propalada fraternidade maçônica, é a antítese da caridade cristã. A fraternidade maçônica, ela é dirigida para os seus pares maçons, e não para quem não é maçom. A atuação da maçonaria e a missão universal dela desde 1717 é criar a República Maçônica Universal. O que é a República Maçônica Universal? É o nome antigo de 300 anos atrás para governo mundial. É isso. Bem, quando o PT, há décadas atrás, colocou o nome do senhor Jair Bolsonaro no seu caderno de teses, em 2016 eu fiz um hangout com o professor Tércio Gonçalves Pereira, onde eu falei com todas as letras que Jair Bolsonaro era o cavalo de Troia do PT. O que nós estamos assistindo agora é uma briga diária falsa
entre a esquerda e a direita. São dois poderes autocráticos que estão lutando pela alma da nação. Cada um é pior do que o outro. Aliás, no meu entendimento, o poder que assumiu agora é infinitas vezes pior do que o do PT. Sabe por quê? Porque o PT era a bandidagem aberta. Os planos do PT eram abertos e declarados. Portanto, quem não acreditou que eles iam promover toda a rapinagem brasileira é porque não levava a sério os documentos da própria organização. Assim como ninguém está levando a sério as declarações dos revolucionários de direita que assumiram o poder. Friso, revolucionários esses que alinharam-se diplomaticamente, porque isso aconteceu na embaixada, na casa do embaixador brasileiro em Washington. O presidente da República encontrou-se com um homem que é banido do governo americano por traição. Homem esse que tem um projeto declarado, que vai, cuja linha ideológica vai fundir o comunismo com o cristianismo. Isso é o Brasil. Enquanto isso, a direitosa brasileira, falsa, fica gritando aos quatro ventos que o governo forjado messiânico deles é muito melhor do que o PT. Ora, ora, é claro que não é. É muito pior do que o PT. Pode até não roubar o que o PT roubou, mas fará coisas muito piores. Dentre essas coisas, entregar o Brasil diretamente para a banca, que é o que eles estão fazendo, abertamente. Não é? É infinitas vezes melhor você ter um inimigo declarado e conhecido do que dormir com o inimigo. E quando a pessoa acordar, quando o Brasil acordar, o inimigo já matou o amante que dormia ao lado, o sono dos inocentes. Acontece que há tanta informação disseminada que alegar inocência, inclusivamente, nesta altura do campeonato no mundo, é não só uma disfarçatez, bem como quase que um deboche. Há muita informação. Entretanto, as pessoas estão ocupadas em ocupar-se com seus pequenos potãs. E dane-se o Brasil. Alguém que conserte. Não é? Muito bem. Dito isto, fica aqui o registro absolutamente insólito de no início da década de 80, 90, a maçonaria ter lançado as bases para construir um palácio dentro de Brasília, para entrar de cabeça na interferência direta da política brasileira, da cultura brasileira, da religião brasileira, da economia brasileira. E eu finalizo o programa dizendo que, para quem se interessa, a maçonaria tem uma publicação recente, está disponível nas mídias. A maçonaria tem um vídeo institucional da maçonaria do Grande Oriente de São Paulo, onde ela está construindo um grande empreendimento em plena Avenida Paulista. Empreendimento esse absolutamente espantoso, que vai inclusive congregar dentro de um prédio maçônico instituições do Estado brasileiro. O Brasil acabou, literalmente, e não é uma força de expressão.
Até a semana que vem. Boa noite, ouvintes da Rádio Cultura Online Brasil. Boa noite, ouvintes da Rádio Internacional Lusófona. Fique, inclusive, com a nossa programação.